E aí galera, beleza? Aqui é o Maicon e hoje nós vamos falar sobre CPC 25, provisões, passivos e ativos contingentes, tá? Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe nos conceitos nessa norma, que é uma norma bem detalhada, bem complexa, mas eu quero passar para você aqui a essência da coisa, para que você entenda esse racional e aí fique mais fácil de você aplicar ela no dia a dia também, tá? E uma das coisas bem bacanas que a gente vai conversar aqui vai ser a respeito das provisões, tá? Hoje aqui no Brasil, tudo que é contabilizado no passivo a gente chama de provisão. Ah, estou provisionando aluguéis a pagar, estou provisionando receita, estou provisionando despesa, estou fazendo provisão, estou provisionando, tudo é provisão. Provisiono até no ativo, tem coisa que a gente provisiona. Você vai entender que não existe provisão de ativo, não existe provisão de receita. Existe aí uma diferença entre o que é uma provisão e o que é um passivo derivado de competência, derivado por competência, tá? Então, aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe da norma para que você entenda isso com mais facilidade. E também vamos falar sobre passivos contingentes e ativos contingentes, né? Afinal de contas, o que seria um passivo contingente e um ativo contingente? Hoje você vai entender isso com bastante propriedade. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, já deixa o sua inscrição feita aqui no nosso canal para que você sempre receba as notificações dos próximos vídeos. E se você gostar desse conteúdo, clique aqui também, dê um like aí, deixa um joinha pra gente, para eu entender que você está curtindo esse conteúdo e que eu posso continuar nessa linha também, tá bom? Então é isso, vamos aí para a tela do meu computador, vou explicar direitinho esses conceitos para vocês e vai ficar mais fácil, beleza? Vamos lá. Então vamos para a parte prática aqui, vendo direitinho como é que são essas definições a respeito de provisões, passivos e ativos contingentes, tá? Obviamente eu não quero exaurir todo o assunto, porque existem muitos outros detalhes dentro da norma, dentro do CPC 25, que a gente precisa levar em consideração quando vamos trabalhar com provisões e estimativas, né, principalmente na questão de provisões. Mas a ideia é te dar o cerne para você entender o racional, para que você consiga entender cada um desses conceitos. E aí depois sim, você pode aprofundar estudando um pouquinho mais a norma, e vai ficar bem mais fácil se você compreender esses conceitos aqui, ok? Então vamos lá. Bom, basicamente o que nós temos? Nós temos às vezes uma pequena confusão aí, e na verdade já é uma questão muito cultural do contador aqui no Brasil. Tudo que a gente coloca no passivo, a gente chama de provisão, quando a gente não tem documento, ou quando é uma estimativa, enfim. E existem diferenças ali, na verdade, entre o que é uma provisão e o que é um passivo derivado de apropriação por competência, que a norma chama, tá? Então aqui vai ficar muito claro para vocês daqui para frente o que significa uma provisão. E daqui para frente você não vai mais chamar tudo que você coloca no balanço na parte passiva, que você não tem documento, de provisão, porque não é correto, tá? Não é correto você chamar de provisão tudo que é registrado no passivo, como por exemplo contas a pagar, que você não recebeu um documento específico que você já registrou no passivo, chamar de provisão. Mas vamos para os detalhes aqui. Então, o conceito da provisão ele é bem simples. Ele é um passivo de data ou valor incerto, tá? Então, assim, é sempre uma obrigação que a empresa tenha, mas eu não sei quando essa obrigação vai ser cumprida, né, vai ser exigida efetivamente, e qual é o valor correto dessa obrigação que eu vou ter no futuro. Eu posso estimar o valor dela, mas não consigo dizer com certeza qual vai ser o valor certo que vai sair do caixa da empresa para liquidar esse passivo. Então, por isso, é chamado de provisão. Tá? Então, essa é a primeira parte. Para a gente chegar no conceito do que é uma provisão, é especificamente isso. Um passivo de data ou valor incerto. Né? Ou os dois, no caso. Pode ser data e valor incerto também. Tá? E aí, o que acontece? Não é toda provisão que eu preciso reconhecer, tá? Como nas demonstrações contábeis. Não são todas as provisões que eu vou registrar nas demonstrações contábeis. Na verdade, isso depende de alguns fatores, depende da probabilidade de realização desse passivo, da probabilidade de que eu vou ter que desembolsar dinheiro para liquidar esse passivo, tá? Que a empresa vai ter que desembolsar dinheiro para liquidar esse passivo. Então, tem uma tabelinha bem prática aqui que vai ajudar a gente a entender esse conceito. Então, vamos pensar aqui. Sempre que eu tenho uma provisão, eu preciso pensar na probabilidade de que isso vai acontecer. Ela pode ser provável, possível ou remota, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando eu tenho uma provisão, uma questão um passivo, né, uma provisão que pode ser de realização provável?
O que acontece? Vamos pegar essa coluna aqui específica aqui, ó, que fala da coluna provável. Então, o que ele diz para a gente aqui? Sempre que há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos, a gente deve reconhecer essa provisão no balanço. Então, você tem que fazer o passivo contra a despesa, especificamente. Geralmente é isso que acontece, né? Um passivo contra a despesa, que você vai ter que reconhecer ali. E você também precisa divulgar isso nas notas explicativas. Tá? É necessário que no fechamento do balanço, lá na anual, você divulgue todas as provisões de valor provável que você tenha a ser realizada. Tá? Então, essa é a única provisão que você vai efetivamente reconhecer no balanço nas demonstrações contábeis. Sempre que uma provisão for provável, de realização provável. Tá? Quando uma provisão for de realização possível, ela significa que há uma obrigação possível, né? Uma obrigação presente que pode requerer, mas provavelmente não irá requerer uma saída de caixa. Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma obrigação que pode ser que aconteça, mas é mais certo que não vai acontecer, eu não reconheço nada. Então, não deve ser reconhecida uma provisão no balanço. Então, não devo reconhecer um passivo. Entretanto, eu devo divulgar essas informações nas notas explicativas. Tá? Então, sempre que a gente for preparar as notas explicativas anuais, eu preciso divulgar quais são todas as demandas que de repente a empresa está envolvida, quais são as exigibilidades dela ali que são de natureza possível, ou seja, podem vir a acontecer, mas podem vir não acontecer. Né? E também temos a última classificação, que é a remota, quando há uma obrigação possível ali dentro, né? Ou uma obrigação presente cuja probabilidade de que saia recursos da empresa para liquidação ela é muito baixa, quase nula. Então, eu não tenho a expectativa de que eu vá realmente fazer o desembolso de caixa para liquidar essa obrigação. Então, ela não deve ser reconhecida, né? Não deve ser reconhecida uma provisão e nem é necessária também a divulgação em notas explicativas. Aí você me pergunta assim, poxa, Michael, mas como é que eu vou saber se uma obrigação que eu tenho ela é provável, possível ou remota? Normalmente a gente tem ferramentas para isso, elas podem ser externas ou internas dentro da empresa. E normalmente, tá, grande parte dessas provisões que a gente reconhece no balanço, a maioria delas vem de demandas judiciais. Tá? Grande parte vem dessas demandas judiciais. Eu diria hoje, na grande maioria das empresas. Tá? Claro, dependendo do porte da empresa, pode ser que existam provisões internas que precisem ser reconhecidas. Mas eu estou falando isso num contexto geral de demonstrações contábeis, a grande maioria vem dali. Tá? Então, por exemplo, uma empresa tem uma série de ações trabalhistas, né? Os colaboradores saíram da empresa e constituíram uma ação judicial contra a empresa, reclamando aí o que eles entendem que é devido pelo vínculo trabalhista. Então, o que acontece? O advogado que cuida dessas ações, ele vai poder relacionar todas essas ações e ele vai fazer o julgamento dele a respeito disso. Ele, com base na experiência profissional, ele vai dizer, bom, isso aqui é provável, isso é possível e isso é remoto. Então, depois que ele classificou todas as ações e cada uma delas já tem um valor específico para que a pessoa está pleiteando com a empresa, né? Então, nesse caso, fica fácil de você simplesmente fazer um resumo do que tem ali, dessas ações, e classificar como o que é provável. Então, você vai ter um valor do que é provável e você registra essa provisão no passivo. Né? Então, isso é uma provisão de contingências trabalhistas contra despesa. Né? Então, você vai fazer esse registro. E também, se ele classificou que são demandas possíveis, você vai somar o valor de todas essas demandas que são possíveis e vai divulgar nas notas explicativas. E o que for de classificação remota, você não precisa, não tem nenhuma ação necessária que você vá precisar fazer nesse caso. Então, esse é um exemplo. Mas, claro, existem eventos que podem acontecer internamente na empresa. Então, de repente, existe a probabilidade de que você vai ter que reembolsar um cliente por conta de um erro que você cometeu na prestação de serviço, ou na execução de um projeto, ou pela venda de um equipamento que estava com defeito. E existe a obrigação, você sabe que aquela obrigação existe, e que ela é provável que vá acontecer, porque existe um contrato de prestação de serviço que prevê que eventuais danos causados ao cliente seriam reembolsados e tudo mais.
Então, se existe essa evidência interna e você sabe que isso é provável, você vai precisar registrar uma provisão também. Então, a provisão ela ocorre sempre com informações internas e externas. Tá? Eu te dei 2 exemplos aqui do que pode acontecer ou não. Tá? Então, isso é uma provisão especificamente. Ok? Mas aí, quando a gente fala ainda sobre essa questão da diferença de provisão e de passivo derivado, a gente tem o que nós chamamos de passivo derivado de apropriações, que aqui no Brasil a gente chama de provisão também. Tudo é provisão. No Brasil, tudo é provisão. Só que não. Tá? A norma ela nos orienta que não é uma provisão especificamente. Quando que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho contas a pagar, geralmente. Então, por exemplo, aluguéis, prestadores de serviços, fornecedores de mercadorias, reembolso a colaboradores, contas de consumo, energia, telefone, internet, etc. Tudo que você tiver nesse pacote de contas a pagar que você sabe que tem a obrigação, mas você simplesmente não recebeu a documentação necessária, o documento fiscal, digamos assim, para você fazer o registro contábil ali dentro, a norma nos orienta que nós podemos fazer esse accrual, que ela chama de accrual, que seria o registro desse passivo, desse contas a pagar contra a despesa, mesmo sem eu ter a documentação fiscal especificamente para aquilo ali. Simplesmente para que a minha contabilidade reflita a competência daquela despesa em que ela aconteceu. Então a norma nos orienta a fazer esses accruals, registrar esses passivos derivados de apropriação por competência, mas nós não chamamos isso de provisão. Então, nós registramos no balanço, a gente reconhece o passivo contra custo, contra despesa, no meio de competência, mas nós não classificamos isso como provisão. Tá? Não é uma provisão. Então, a partir de hoje, você não vai mais dizer que você provisionou o aluguel, que você provisionou o prestador de serviço, que você provisionou contas a pagar ali dentro, você não vai mais provisionar nada. Você vai registrar um passivo derivado de apropriação por competência. Ok? Então, essa é a grande diferença entre provisão e os passivos. Tá? Muito bem, então, em linhas gerais, essa é a diferença. Mas nós temos também a figura do ativo contingente e do passivo contingente, que eu também quero explorar com vocês aqui. Que isso não é uma coisa muito tratada ainda, não é uma coisa muito, como que eu posso dizer, não é uma habitualidade hoje no dia a dia da maioria dos profissionais também, mas nós temos essas figuras que a norma também aborda. Então, o que seria um passivo contingente? Ele é uma obrigação cuja existência e valores são incertos. Tá? Então, quer dizer, existe aquela probabilidade de que eu possa ter um passivo, mas eu não sei, eu não tenho de fato certeza se eu tenho que pagar isso, eu não tenho certeza do valor e não sei nem quando que isso vai ser liquidado. Então, isso é um passivo contingente. É uma probabilidade que aconteça, mas que eu não tenho nem condições de poder estimar quanto seria. Um exemplo aqui dentro que nós podemos ter seria na questão de impostos a recuperar. Por exemplo, existem, de vez em quando você vê aí no noticiário, demandas aí no STF, nos tribunais de justiça, a respeito do entendimento, por exemplo, do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou vice-versa. Então, assim, todas essas questões que existem aí fora, que são discutidas judicialmente, normalmente é isso que acontece, são discussões judiciais, tanto sobre impostos, como às vezes até questões internas mesmo podem acontecer, que a empresa sabe que ela vai de repente ter que fazer um pagamento ali dentro, especificamente, sobre uma obrigação que ela deixou de recolher, mas ela não sabe quanto que seria especificamente essa obrigação que ela tem para fazer, para pagar, e nem se isso vai ser exigido. Então, por exemplo, a empresa deixou de recolher o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E aí, porque ela entende que isso não é necessário, mas isso ainda está sendo discutido nos tribunais e, por hora, não existe nenhuma definição se ela tem que recolher ou se ela não tem que recolher. Então, quer dizer, na verdade, ela não sabe se ela tem que pagar ou não. Ela entende que não tem que pagar, mas judicialmente ou administrativamente não existe a determinação de que ela tenha que pagar esse valor especificamente. Então, isso é um passivo contingente. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um passivo contingente, a gente não reconhece nada, a gente só divulga nas notas explicativas. Eu não preciso contabilizar esse passivo contingente, eu preciso apenas divulgá-lo nas notas explicativas, dizendo: existe um passivo contingente onde a empresa entende que não deve recolher o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, porém, ela está realizando essa prática e está aguardando a definição administrativa a respeito desse assunto.
essa é a divulgação que ela vai ter que fazer. Tá? E o ativo contingente? Ele segue bem parecida a linha do que é um passivo contingente. Tá? Mas os ativos contingentes, geralmente eles surgem de um evento que a empresa não planejou, mas que pode dar origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Então aqui também, da mesma forma que a empresa entende que ela não deveria recolher um determinado tributo e ela age dessa forma, aqui pode ser o contrário, ela pode entender que ela tem o direito de se creditar de PIS e COFINS, por exemplo, sobre uma determinada, que a gente pode usar de exemplo aqui, seria até uma empresa industrial. Ela entende que um determinado insumo que ela usa lá na produção, ele é passivo de créditos de PIS e COFINS, mas esse insumo ela utiliza tanto na produção quanto na parte administrativa, né, consumo interno ali da empresa. Então, será que isso é realmente considerado um insumo produtivo, já que ela utiliza para várias coisas ali dentro da empresa? Não sei, isso é discutível. Mas a empresa entende que ela tem o crédito de PIS e COFINS quando ela utiliza isso como um insumo. Então, ela entende que ela existe o crédito e ela está trabalhando dessa forma, mas isso não foi ainda determinado especificamente pela legislação, não está previsto na lei, não foi, a empresa não tem um parecer favorável na justiça de que ela pode tomar esse crédito, enfim. Existe a probabilidade de que esses créditos sejam da empresa, mas existe também que não seja. Isso depende de eventos futuros incertos. Então, a empresa não deve reconhecer um ativo contingente. Da mesma forma, ela só deve divulgar nas notas explicativas. Ok? Bom, esses são os conceitos gerais de provisões, os passivos derivados de apropriação por competência, passivo e ativo contingente. Tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu teria o maior prazer de responder a todos. Lembrando, isso aqui é um briefing do que diz a norma. Existem muitos outros conceitos que precisam ser levados em consideração. Mas se você entender esse contexto geral aqui, vai ficar muito mais fácil de você aplicar a norma aí no seu dia a dia também. E é isso. Não deixe de me seguir aí nas redes sociais. Visite todos os meus canais aí, porque eu sempre tenho novos conteúdos aí para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que esse conceito tenha ficado mais claro para vocês, que agora você entenda que você não provisiona receita, que você não provisiona contas a pagar, mas que você tem aí sim um passivo derivado por competência que você precisa registrar aí no passivo, mas não é uma provisão, tá? Então isso, eu espero que esse conceito tenha ficado claro também, e assim como os ativos e passivos contingentes. E se você gostou desse conteúdo, novamente, dê um like aqui, fortaleça esse vídeo aí para que mais pessoas também acompanhem esse conteúdo. E acesse o nosso site, fabricadecontadores.com, lá você vai encontrar muito mais conteúdo, muito mais materiais aí gratuitos também, para que você possa aplicar no dia a dia aí das FRS, das normas internacionais de contabilidade, para que você se sinta mais confortável e tenha as ferramentas necessárias aí para trabalhar no dia a dia. Beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!